Excelente noite de quinta-feira para você, amigo assinante da TV Destaque, para você que acompanha o programa também pela internet, com uma pontualidade britânica, 7 da noite, entra no ar mais uma edição do nosso Esporte na Rede para falar de Corinthians. Hoje o Corinthians comemora 7 títulos brasileiros. Olha só, começou com 1 minuto de jogo perdendo, virou e levou 7 títulos brasileiros, se sagrou ontem campeão dessa edição 2017 do Brasileirão. Mas o campeonato não acabou ainda não, tem bastante coisa em jogo, apesar dos destaques iniciais aqui serem do Corinthians. A gente vai falar muito do Corinthians aqui, o que levou um time teoricamente fraco como o Corinthians, ou não milionário, ou humilde como o Corinthians, a um título brasileiro. Então isso vai ser muito discutido aqui. Por que os rivais que investiram tanto não conseguiram chegar na ponta? Também tem a enquete da noite, que é sobre Copa Libertadores, a zona de classificação do Brasileiro. Como será que vai ficar? Quem vai falar sobre isso e os canais de comunicação para você participar com a gente está aqui ao meu lado, Luciano e Bruno. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Obrigada, muito boa noite para você, para todo mundo aí de casa, para os nossos comentaristas e para o super convidado que está aqui hoje, que daqui a pouco o Leandro apresenta para você aí de casa. Lembre-se, você deve participar aqui do Esporte na Rede e também mandar sua pergunta, o seu comentário. Você participa pela nossa fanpage, tá? Aqui, primeiro aí na sua tela está aparecendo o nosso WhatsApp, o WhatsApp da TV Destaque. Então, que é o 94112-5995. 94112-5995 e você participa do programa também pelo WhatsApp aqui em tempo real. E claro, pela nossa fanpage, que é facebook.com/programa Esporte na Rede. E também, se você não está aqui em Guarulhos, você assiste pela fanpage da TV Destaque, que é facebook.com/tv.destaque. Então, repetindo para você, tá? facebook.com/tv.destaque. E, claro, compartilhe com seus amigos para que todo mundo acompanhe o nosso programa. Se você é aqui de Guarulhos, claro, pelo canal 15 da NET, você também acompanha toda a programação da TV Destaque e, claro, o Esporte na Rede. E não deixe de participar, que eu estou aqui esperando a sua participação. Muito bem, participe com a gente. Vamos dar a enquete já da noite? Pode já passar a enquete, Vamos lá, hein? A enquete da noite é a seguinte, está aí na sua tela. Como ficará a zona de classificação para a Libertadores no Brasileirão aí, na sua opinião? A letra A, né, grupo 6, B, grupo 7, C, grupo 8 ou D, grupo 9. O que você acha? G6, G7, G8 Isso. Ou G9, tá? O que você acha? Mande a sua participação pela nossa fanpage, Programa Esporte na Rede, e também você participa também pelo nosso WhatsApp. Para que você entenda bem como funciona, é o seguinte, o G6 já é o normal da classificação, agora com essas novas regras, né, da Copa Libertadores. Então, são 6 equipes brasileiras que se classificam, 4 de maneira direta, 2 de maneira indireta, por isso a gente fala G6, os 6 primeiros estão classificados à próxima edição da Copa Libertadores da América. Caso alguém que garanta a vaga esteja nessa zona de classificação, você abre uma vaga posterior. Então, hoje está sendo G7, porque o Cruzeiro está na zona de classificação para a Libertadores e o Cruzeiro já ganhou a Copa do Brasil, já garantiu vaga, então hoje está sendo G7. E aí você escolhe que vai ser G6, G7 só com o Cruzeiro, pode ser que ele fique, pode ser que ele caia. G8, se entrar mais um time que ganha alguma coisa, por exemplo, se o Grêmio ganhar a Copa Libertadores da América, o Grêmio garante a sua vaga na Libertadores, abre mais uma no Brasileirão. E se o Flamengo for campeão da Sul-Americana, também acaba abrindo mais uma vaga no Brasileirão, porque o Flamengo é campeão e aí garante vaga também na Copa Libertadores, sem ser via brasileiro. Então pode ser G6, G7, G8 ou G9. Deixa eu ver o que os comentaristas pensam nessa noite, mais o destaque inicial para falar sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Aliás, se tiver o hino aí, pode rolar o hino aí. Campeão, 7 vezes campeão, Aníbal. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite aos amigos da bancada, Mário Cardoso, todos que nos acompanham pela internet, também pelo canal 15 da TV NET aqui em Guarulhos, pela TV Destaque. Bom, um dos destaques principais dessa conquista do Corinthians, sem dúvida nenhuma, é a aplicação. A aplicação do Fábio Carille, a concentração. Na maioria dos jogos que nós vimos no Corinthians, o nível de concentração absurdo entre defesa, entre meio de campo, entre ataque, possibilitando que os adversários do Corinthians não conseguissem nem furar a defesa do Corinthians e muito menos conseguir acompanhar a troca de bolas envolvente que acontecia entre meio de campo e ataque. Então, para mim, uma das chaves, né, principais do Corinthians nesse 7º título, sem dúvida nenhuma, é a concentração dos seus jogadores e absorver muito bem o que o técnico Fábio Carille passou a eles. Muito bem, também com a gente, você já viu ali ao lado de Alexandre Aníbal, Mário Cardoso, o destaque sobre o Corinthians campeão brasileiro, Mário. Bom, primeiro parabenizar o torcedor corintiano por uma conquista que, ao meu ver, foi muito justa. O Corinthians foi o melhor time do Campeonato Brasileiro.
para surpresa de tantos, né? Se sagrou campeão, primeiro heptacampeão do novo sistema brasileirão, né? Desde 1971. Maior líder do Campeonato Brasileiro da história dos pontos corridos, campeão do século XXI, campeão da década. O Corinthians tem muitos méritos. Queria ressaltar que a diretoria do Corinthians acabou fazendo um bom trabalho no começo da temporada. Que o Corinthians perdeu um monte de jogadores daquele time do Tite, foi se esfrangalhando, terminou o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado com campanha de rebaixado, e teria sido rebaixado se não tivesse virado líder junto com o Palmeiras, que virou líder junto com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro do ano passado. E a diretoria do Corinthians contratou o Balbuena, foi lá, pegou o Gabriel, que o Palmeiras não quis, trouxe o Jô desacreditado, botou para jogar, e o Carille, seguindo a nova linhagem de treinadores do Corinthians, Tite, Mano Menezes e Carille, agora é um time que treina a exaustão e exercita dentro do campo o que o treinador pede. Esse é o segredo do Corinthians. Por isso que mesmo com a oscilação que teve, conseguiu ser campeão. Parabéns, torcedor corintiano. Méritos. Muito bem. Também com a gente nesta noite, o Esporte na Rede pegou todos os seus recursos, investiu tudo que podia, o que não podia, para trazer Luiz Ademar, a bancada do Esporte na Rede. Boa noite, Ademar. Opa, boa noite. Que moral. Seja bem-vindo. Bom, primeiro parabéns à torcida corintiana, e o meu destaque vai pro, discordando até da sua abertura inicial. O Corinthians nunca foi coitadinho, nunca foi aquele time que... Eu disse pela mídia. Não, exatamente. A mídia no começo, mas eu da qual o senhor participava, da grande mídia, sim, falou muito isso aí. E eu sempre discordei, porque é o seguinte, vamos lá. O Corinthians tem Cássio e o Fagner, jogadores de seleção. E o Rodriguinho foi convocado também. O Arana foi da seleção, disputou o Mundial e vai ser negociado, está sendo negociado, estou dando uma informação para vocês, com o Sevilha, vai jogar no futebol espanhol. Pode bater o martelo aqui? Pode bater o martelo. Ele tá praticamente, só falta assinar, já está palavrado, está tudo certo. Outra coisa, aí você tem o Jô, já disputou Copa do Mundo, estava desacreditado, já disputou Copa do Mundo, já foi campeão da Libertadores e é filho do Terrão, antigo Terrão do Corinthians. O Jadson veio a peso de ouro, ganhando quase R$500 mil por mês. Tem dois jogadores da seleção paraguaia. Mas o Romero é contestado, mas se eles disputar, é seleção. Então, o Corinthians não é esse coitadinho, não é essa quarta força. Foi rotulado assim pela imprensa corintiana. Aquele cara que torce, cobre de dia, meu time tá fraco. Mas foi precipitado. O Corinthians ganhou por um campeonato do primeiro turno, que foi de seleção do Tite. O Corinthians foi a seleção do Tite no primeiro turno. Atropelou. Enquanto outros, como o Grêmio, lá na primeira fase já estava colocando time reserva, o Corinthians foi na batida, foi fazendo o seu campeonato maravilhoso, ganhou o título no primeiro turno. Então, parabéns ao Corinthians, mas de coitadinho, de quarta força, não tem nada. Vem forte para o ano que vem, né? Vem forte para o ano que vem. Assim, precisa reforços. Por exemplo, assim, o banco de reservas do Corinthians, eu acho um banco de reserva coitadinho. Quem tem Casinho, por exemplo, meu Deus do céu, ali o negócio é feio. Mas o time é bom. Mas você vai perder um Arana, não adianta você querer colocar o Moisés ali. Você vai ter que contratar. E aí que vai ter que ser a inteligência do Corinthians para Libertadores do ano que vem. É para segurar a bucha. Vamos ver se o raio cai duas vezes no mesmo lugar, né? Consegue contratar gente barata e gente competente que saiba jogar bola. A gente trouxe para participar da bancada também do Esporte na Rede hoje. Ele que é escritor e torcedor fanático da Portuguesa de Desportos. Essa sim, coitadinha, porque ele tem que falar aqui o que acontece. Ricardo Veras, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Esporte na Rede. Muito agradecido. Boa noite a todos os que estão aqui juntos e também a todos que estão assistindo em casa. Legal. E essa Portuguesa aí, hein? Tá sem divisão nacional para o ano que vem, é isso? O negócio tá feio lá. Precisa mudar tudo. Eu vivi para ver a Portuguesa nessa situação e a Itália fora de uma Copa do Mundo. Duas coisas que eu nunca esperei na vida. Que coisa triste, hein? Não, mas a Portuguesa foi caindo ano a ano, né? Começou, né, com aquela palhaçada do Manuel da Lupa, vender a vaga pro Fluminense na Série A, né? Vamos falar a verdade, vendeu a vaga pro Fluminense na Série A e aí começou a degringola da Portuguesa, não é isso, ô Ricardo? Me corrija se eu estiver errado. Foi aí que começou a... Na minha cabeça... Já não era lá essas coisas, mas depois disso... Na minha cabeça como torcedor começou bem antes. Eu acho que a Lei Pelé já desestruturou as equipes que não estão na mídia nem com massa de torcida. Então, um time como a Portuguesa vendia 1 ou 2 jogadores por ano, antigamente, e se reestruturava para o próximo ano. Daí veio essa toda a situação do caso Everton e entra o caso de não entrar mais dinheiro e uma péssima administração. Posso só dar um adendo rapidinho? Por favor. Eu sou amigo pessoal
do presidente da Portuguesa, o Alexandre Barros. O programa aqui é curto se a gente fosse colocar tudo que eu sei e converso com ele. Tinha terceirizado a categoria de base, tinha alugado o salão que joga futsal para a igreja, enfim, tinha dívidas. A Portuguesa há anos não recebia aquela cota da federação. A Gislaine Nunes, que é advogada, estava penhorando o Canindé. Sim. E o Alexandre está nesse primeiro ano de mandato. O time ficou meio de lado, porque quem paga o salário é a Iaúca. Um conselheiro paga a folha de pagamento do bolso. Ele arrecada nas padarias e paga a folha de pagamento. Por quê? Para o Alexandre ir lá e acertar a dívida, a parte financeira, a parte trabalhista. Hoje está tudo equacionado no sentido de você parcelar. Então a Portuguesa está começando a se reestruturar. E agora você vai ter que começar, a partir do ano que vem, mexer um pouco no time, porque você perdeu até a divisão. Mas aos pouquinhos, a Portuguesa pelo menos tem uma linha. E eu fiquei otimista vendo essa linha. Nós temos alguns casos, né, de times que chegaram realmente ao fundo do poço. Não só aqui no Brasil, por exemplo, a Fiorentina na Itália, o Racing na Argentina. E depois dessa grande queda, né, como está acontecendo agora com a Portuguesa e com essa administração, nas palavras do Luiz Ademar, mais responsável, a tendência é de que a Portuguesa fique ainda nessa reconstrução, por assim dizer, né? E aí depois comece a galgar mais parâmetros em termos de Campeonato Paulista, estadual e Campeonato Brasileiro também, né? É o começo, né? É o começo, eu diria, alvissareiro, porque depois de tantas coisas ruins que a gente ouviu, desastrosas. Tantas coisas ruins que a gente ouviu sobre a administração da Portuguesa, agora me parece que as coisas estão tomando rumo. Tomara que a Portuguesa volte para um lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Bom, Ricardo Veras, ele é escritor e tem aqui na minha mão o livro dele, ó, se der para a gente mostrar aqui no detalhe, Rogério. Vivi e Ouvi. Crônicas, um livro de crônicas aqui do Ricardo Veras, vai aparecer aí na sua tela em detalhe. Olha aí, que beleza. E aqui neste livro, ele escreveu crônicas sobre futebol também, sobre várias coisas. Ele é comerciante, quitandeiro, né, Ricardo? Isso. Então, ele escreveu sobre várias coisas, o comércio dele, enfim. E aí tem uma parte aqui, ó, onde eu tô com o dedo aqui, ó, futebol e companhia, futebol em si. E aí tem algumas crônicas aqui legais. Uma eu quero ler para vocês, ó. Tá aqui. Não dá muito tempo não, então dá para fazer rapidinho. 3 caríssimos torcedores que conheço. Crônica de Ricardo Veras. Existem torcedores que chamam a atenção, quer pela vestimenta, personalidade ou por querer aparecer mesmo. Alguns são engraçados, outros tiram do sério quem está por perto. Mas, pior que ver, é ir com um desses. O primeiro, pote. Pote mesmo, de você colocar coisas, pote, tá? Domingo à tarde, obviamente, jogo da Lusa, no Canindé, que é aqui o time do Ricardo. Estávamos em 3. Um dos nossos, o Pote, é o protagonista desse episódio. Desde o início da partida, cada bola que o centroavante Evair recebia, lembra? Evair jogou na Portuguesa. Pote gritava, aposenta, velho, vai pra casa, entre outras frases. Conforme o jogo transcorria, Evair deu passe para o primeiro gol. As mensagens de Pote continuavam. Aposenta, refugo. Evair cabeceou uma bola na trave, Evair fez o segundo gol. Nada disso mudou o comportamento do Pote, que continuava. Velho, vai pra casa. Pô, que torcedor mal, hein? O primeiro tempo acabou. O placar estampava 2-0 para a Portuguesa. Um torcedor ao lado se levantou, olhou para o nosso bom e amado Pote, verdadeiro desafeto de Evair, e perguntou, o senhor verá o segundo tempo daqui? Ao escutar sim, repetiu, tem certeza? Depois de confirmada a resposta, disparou, então vou assistir o jogo lá do outro lado, e poderei ficar tranquilo que estarei longe do senhor, pois o senhor não entende nada de futebol. Mesmo em 3, quem se levantaria contra a razão? Né, Ricardo Veras? O Evair foi um dos ídolos da Portuguesa, né? Dá pra colocar como ídolo, né? Sim, dá sim, né? Pote é meu pai. Lá em Portugal, numa família de 9, ele roubava comida dos outros, o pessoal apelidou ele assim. E ele estava errado, né? Não tinha como falar contra ele. Sobre o Evair, poucos jogadores eu vi dominar uma bola, passar, ele era chamado de garçom, né? Mas eu tenho 2 revoltas contra o Evair. No jogo do Castrilli, ele devia era capitão tirado do time de campo, alguma coisa assim. E na semifinal contra o Cruzeiro em 98, teve um pênalti para a Portuguesa precisava ganhar de 2 gols de diferença do Cruzeiro. E ele botou o Leandro Amaral, que ficou famoso, mas ali ainda era um garoto para bater. E o Dida, não precisa falar, né, que goleiro que era, né? A Portuguesa ganhou de 2-1 do Cruzeiro, mas precisava de 3, a final foi Corinthians e Cruzeiro. Qual o futuro que você vê para a Portuguesa? Bom, a minha opinião, a primeira,
é que tem que mudar o estatuto lá, porque todas as ideias barram no tal do estatuto. E eu tenho parentes e amigos conselheiros que falam que acontece isso. E a segunda é não pensar mais em gente com a minha idade. A Portuguesa tem que conquistar crianças que hoje estão com 5, 7 anos, para quando chegar com 10, torcer para a Portuguesa. E lá, não é que eu quero desrespeitar os mais idosos ou não, mas é escutar a opinião de quem já está idoso. E a Portuguesa precisa pensar a longo prazo, há 30 anos, 50 anos. A Portuguesa, mais do que de 2013 para cá, desde que ela caiu com o Botafogo e o Palmeiras lá em 2000, começou a desestruturar tudo. É uma bola de neve. Então, para a Portuguesa pensar no futuro, mudar estatuto e pensar em angariar torcedor. Vamos abrir para uma rodadinha de perguntas antes do intervalo, que na volta a gente vai falar de Brasileirão, colocar aqui os resultados, a classificação, para falar do Corinthians. Uma rodadinha de perguntas? Quer perguntar para o Veras? Queria fazer a seguinte pergunta. Há 2 dias atrás eu vi no Sport TV, né? Podemos falar aqui, né? Sim, aqui não tem problema. Uma matéria sobre o Denner. A ascensão do Denner, jogou na Portuguesa, ganhou a Copa São Paulo por aquele time que era muito bom da Portuguesa. Tinha o Tico, tinha o Simval, tinha o Denner, enfim. Ganhou do Grêmio na final, eu lembro bem desse jogo. Era uma Copa São Paulo de Júnior. Era um time fabuloso e depois o Denner passou a profissional, e, enfim. Sim. Tem uma história desse time no livro. Qual é a lembrança mais cristalina que você tem do Denner com a camisa da Portuguesa? Denner foi o Pelé que eu vi. Para mim, se ele tivesse em outro clube, ele era mais que Neymar, mais que Robinho, mais do que qualquer um desses. A lembrança é o gol contra o Inter de Limeira. Pelo amor de Deus, aquele gol contra o Inter de Limeira é algo inesquecível. Está no Museu do Futebol. Está numa camisa comemorativa da Portuguesa, eu tenho, que está a jogada do Denner assim, todinha na camisa. É espetacular. E depois o Hugo Giorgetti filmou Boleiros e o gol que ele coloca é em alusão a esse gol. Tem um jogo lá que ele está com a camisa do Vasco na Argentina, que o Maradona faz aquela cara. E para quem frequenta estádio, o que o Denner driblou uma zaga inteira, tocou para o centroavante e o centroavante perdeu o gol, se o centroavante faz, o Denner tinha aparecido muito mais na televisão, nos melhores lances do que apareceu. Mais perguntas? Marião? Mais perguntas. Ricardo, o Leandro apresentou você, falou que você tem uma loja de frutas, que é o Pomar, que fica lá na Higienópolis, né? Eu chamei de quitandeiro, eu fui bem usei bem menos Mas, eufemismo que você. Eu tandeiro, não eu nasci na Água Rasa, virou Jardim Anália Franca. Meu pai era quitandeiro, agora é frutaria. As coisas vão mudando. Eu fui bem mais ogro que você, mas queria enfim. que você contasse aqui para as pessoas, né, que estão assistindo a gente, como é que foi que o Ricardo Veras saiu de trabalhar só com as frutas e passou a falar sobre futebol, escrever sobre futebol, entrevistar atletas de futebol e tal. Como é que foi esse processo aí? Então, eu sempre tive na minha cabeça que, embora o nosso trabalho seja aquele, amo o que faço, porque aprendi do meu pai, o mundo é maior do que a minha loja, né? E daí eu acabei escrevendo essas histórias aí, e isso me levou, através das redes sociais, conhecer gente de teatro e gente do jornalismo, né? No caso, você, Mário, Arthur, que me convidaram para começar a escrever no Jogo em Pauta, né? O site. Escrevo sobre a Portuguesa, coisas de Portugal, às vezes dou uns pitacos de Fórmula 1, que eu também gosto. E daí a gente foi parar no rádio, daí eu já entrevistei o Estevão Soares, que passa lá, é um amigo meu de tomar um café e também de sempre bater papo e tal. E acabei conhecendo o Marinho Pérez, que tem uma história maravilhosa no futebol. O Marinho Pérez conseguiu jogar a favor e contra o Pelé e a favor e contra o Cruyff. Então, quando você vai entrevistar um homem desse, o pelo levanta. Assim que eu entrei nesse meio e tá muito gostoso. Sensacional. Ricardo, onde é que o pessoal encontra seu livro? Então, meu livro foi uma obra que eu mesmo me banquei. Então, tem que me procurar no Facebook. Eu tenho o Facebook Ricardo com o meu Veras. nome ou com a página do livro. É que eu vou falar para você procurar aí, se você conseguir o livro do Ricardo Veras, uma história que se chama
Ingresso como álibi. Essa eu não posso contar aqui, mas ela é ótima. Ela é das melhores. Ingresso como álibi é sensacional. Não perca essa crônica. Ademar, quer fazer uma perguntinha pro Veras antes da gente ir pro intervalo? Não, eu queria só que se ele sabia desse detalhe. Eu entrevistei o Denner, estava começando a minha carreira. A primeira contrato que ele assinou, ele ganhou um cadete branco. Da Portuguesa, zerinho. Na época, cadete, hein? Sim. Aquele carro... E era carro, hein? Era carro. Último modelo e tal. E aí um diretor falou assim, nós demos um cadete para ele para segurar o Denner e tal, mas não vamos segurar não, logo ele vai ser vendido. E precisa ser vendido. Nunca vi tanto marginal, o Denner ter amigos, tantos marginais. E da alta periculosidade. É traficante, é assaltante, é não sei o quê. O Adriano não é por aí também? Exatamente. Ele pegou e me disse, esses caras... ou vão levar ele ao fracasso ou vão levar ele à morte. Então nós vamos ter que vender ele logo. Infelizmente, ele não estava pilotando. Quem estava pilotando era fatalidade dele. Ele acabou morrendo. Mas na Portuguesa tinha esse conhecimento mesmo, que os amigos dele eram... Ele jogava muito, mas os amigos deles eram de balada. Tinha. Ele andava com o Edinho, filho do Pelé, que a gente sabe de todos os problemas que tem, né? E o meio do futebol tem tudo isso. Hoje em dia, na esquina de casa, está tendo todo... esse problema, né? Mas não perde a grandiosidade do que ele fez dentro do campo, É que, né? infelizmente, ele não conseguiu que as pessoas ruins em torno dele, ele pôde se afastar dessas pessoas. E o que me revolta, embora, assim, eu não tenho como provar assim, diziam que o Eurico Miranda ia fazer um seguro enquanto ele jogasse no Vasco e tal. As coisas... Acreditar no Eurico Miranda é triste, né? Isso. Coisas do futebol antigo. Eu lembro que quando a Portuguesa, em 80, foi para a final do primeiro turno com o Santos, a Portuguesa vendeu o Enéas para o Bolonha um jogo antes. E naquela época não tinha esse negócio de fica mais um jogo e paga o seguro e tal. Então como é que a Portuguesa vai para a final e vende o Enéas? Como é que empresta o Denner para o Vasco e não tem seguro? É coisa que em 2017 você fala... Nesse aspecto, se profissionalizou muito mais o futebol, né? Bom, a gente vai fazer um intervalo. Na volta, a gente vai falar de Brasileirão. Você vai participar com a enquete da noite. Luciano e Bruno vai falar aqui para você. Já tem gente participando na live. Vamos todos falar de Corinthians, inclusive o Ricardo Veras aqui, que ontem postou nas suas redes sociais. Jogo bom mesmo foi Peru e Nova Zelândia, Jogo né? importante. Jogo importante. O resto foi joguinho. Então ele vai falar aqui pra gente na volta do intervalo. Corinthians, 7 vezes campeão brasileiro. Pausa para beber aquela aguinha e voltamos já. Muito bem, Esporte na Rede volta com o seu segundo bloco, o programa passando muito rápido. Neste bloco a gente vai falar de Campeonato Brasileiro, mostrar já para você os resultados, a classificação. Corinthians, 7 vezes campeão brasileiro, pô, vamos participar aqui com a gente. Luciano e Bruno, quem quiser participar, responder a nossa enquete. O pessoal vai responder a enquete nesse bloco também. Exatamente, Leandro. Quem ainda não participou, pode ainda participar pela nossa fanpage, Programa Esporte na Rede, e também pela fanpage aqui da TV Destaque, que é TV.destaque, tá? E tem muitas participações já, quero agradecer a todo mundo. E não esqueça também, se você está aqui em Guarulhos, canal 15 da NET, você assiste não só a programação da TV Destaque, mas todas as quintas, o Esporte na Rede. A nossa enquete da noite é a seguinte, tá? Como ficará a zona de classificação para Libertadores no Brasileirão, na sua opinião? Letra A, G6, letra B, G7, letra C, G8 ou letra D, G9? Qual a sua opinião? Então mande aí a sua resposta, né? Ou pelo WhatsApp do programa, que é da TV Destaque também, que é o 11, tá? Para quem está aí fora de São Paulo, 941125995. Tá aí na sua tela, 941125995. Você participa aqui com a gente em tempo real. Luciano e Bruno, participações. Temos aqui o Eli Medeiros, um grande beijo para você, Eli. Ele diz que o G7, na opinião dele, é o G7, né? Só com o Cruzeiro, portanto, na zona de classificação, Isso. então. Volta lá, que o celular aí é meio esquisito. Voltando aqui, temos a Liana também, né? A Eliana Ianotti. Ela diz, boa noite. Apesar do hino do Corinthians, ainda vou assistir o programa. Calma, que obrigada pela participação. Temos aqui o Antônio Boaventura, que ele diz que o Corinthians ofereceu o título de bandeja aos adversários, que menosprezaram o Campeonato Brasileiro. Sem nada com isso, o time do Parque São Jorge tirou proveito e ganhou o título aqui na opinião do nosso querido Antônio Boaventura. Um grande beijo pra você. Se você ainda não participou, participe. Tá aí, ó. Temos também aqui o Marcelo Feliciano. Ele acha que o G8
né, na opinião dele, com o Grêmio campeão da Libertadores. É isso que vamos Vai sim. discutir agora, mas a gente vai colocar as telinhas do Campeonato Brasileiro. Antes, já que o assunto é Corinthians, né? Felicidade, muitos torcedores comemorando ontem. Tem um torcedor ilustre que trabalha com este apresentador, que, fanfarrão que resolveu mandar o vídeo dele para todo mundo saber que ele é corintiano mais do que nunca. Ele foi no jogo ontem, foi no camarote, os caramba 4. Mostra aí pra gente, depois a gente fala quem é, não precisa nem de GC. Atenção, Leandro e meus amigos da TV Destaque. Estou ainda sentindo as emoções, Leandro, dessa magnífica quarta-feira que nós tivemos lá no Itaquerão. Realmente foi impressionante o espetáculo que o Esporte Clube Corinthians Paulista deu à nação brasileira. E eu descobri uma coisa que me tocou profundamente ontem. Eu soube que Guarulhos, esta pujante cidade que orgulha todos nós, detém o maior índice de corintianos per capita do Brasil. Parabéns, Guarulhos. Vai, Corinthians! Ei, irmão Reni, que beleza, hein? Como diria nosso amigo Milton Leite, olha só. Mas é verdade que ele falou, a maior densidade demográfica de corintianos está em Guarulhos, né? Número de corintianos per capita aqui pela população. Irmão, obrigado pelo depoimento. Vamos colocar os resultados de ontem, então, da rodada do Campeonato Brasileiro, e na sequência de classificação, e aí a gente vai falar, então, de Brasileirão. Brasileirão. Nossa vinhetinha, tá aí, ó. Então, ontem nós tivemos Ponte Preta 2, Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 2, Avaí 2, lá no Meião, Grêmio 1, São Paulo 0, Vasco 1, Atlético Mineiro 1 e Corinthians 3, Fluminense 1, jogo do título. Aquele jogo lá está em branco, Botafogo e Atlético Goianiense, porque jogam daqui a pouco no Engenhão às 8 da noite. Próxima telinha, vamos lá. A rodada vai prosseguir também nesta quinta-feira, às 8 também, Palmeiras Sport no Allianz Parque, Chapecoense e Vitória na Arena Condá, ainda 8 da noite, Coritiba e Flamengo jogam no Couto Pereira às 9 e Bahia e Santos na Fonte Nova às 9 também. Classificação, vamos jogar a classificação aí para vermos o Corinthians soberano, olha lá, tá lá. Corinthians campeão 71, Grêmio disputando o vice aí com essa galera toda, 61 é o segundo, Palmeiras é o terceiro com 57, joga daqui a pouquinho, Santos o quarto com 56 também joga, Cruzeiro com 55 é o quinto, Botafogo é o sexto com 51 e Flamengo o sétimo com 50, essa zona de classificação hoje para Libertadores, lembrando que o Cruzeiro já ganhou a Copa do Brasil, por isso ele está ali naquele bolinho. Aí tem Vasco oitavo com 50, Atlético Mineiro nono com 47 e Bahia o décimo com 46. Vamos lá para a página seguinte. Tá aí, ó. São Paulo é o 11º com 45, Atlético Paranaense é o 12º com 45, 13º é Chapecoense com 44, Fluminense, o Fluminense que não abriu o olho não, hein, ó. Fluminense 14º com 43, Coritiba 15º com 40, Vitória 16º com 39 e aí a zona do rebaixamento em roxo para você, Ponte Preta 39, 17ª, 18º Sport 36, 19º Avaí 36 e em último o Atlético Goianiense com 30. Senhores, eu pergunto para vocês, por que o Corinthians foi campeão brasileiro? Simples assim. Quem quer começar? Demar? Porque levou o campeonato a sério. Enquanto o Grêmio, muitas vezes, no primeiro turno, jogou com um time totalmente reserva, não é mesclado não, reserva. Enquanto o Palmeiras não se acertou, fez um planejamento horroroso, trazendo o Eduardo Batista, depois o Cuca, depois terminando agora com o Alberto Valentim, né? Enfim... Enquanto os outros times não trabalharam corretamente o campeonato, o Corinthians foi profissional, veio embalado do Campeonato Paulista, disputou um primeiro turno espetacular. Se a gente comparar aí o Corinthians com a seleção do Tite, quando ele pega nas eliminatórias, o time do Tite seria campeão das eliminatórias sem o time do Dunga. Então você vê que campanha espetacular. O Corinthians foi uma seleção do Tite e naquele primeiro turno fantástico, que eu acho que nunca mais nenhum time vai repetir, o Corinthians foi campeão. O que dá de classificação para Libertadores para você? G6, 7, 8 ou 9? Para mim é 9. Eu falei aqui da última vez, ainda o Cruzeiro não tinha sido campeão da Copa do Brasil. Falei para você que achava que ia ser 9. O Cruzeiro foi campeão. Tá indo bem, tá indo bem. Eu entendo que o Grêmio, apesar da dificuldade de jogar segunda na Argentina, um time que está embalado para eliminar o River e tudo, o Lanús, mas eu acho que o Grêmio vai ser campeão. E no quadrangular final, aí na semifinal, daí eu acho que o Flamengo, apesar dos altos e baixos, quando jogar aí direitinho com o Diego, com o Guerreiro, tudo, o Flamengo vai embalar também. Então eu acho que
como eu acho que eles vão ser campeões, o Flamengo e agora o Grêmio, pra mim vai dar G9. Você sabe por quê? O que me preocupa na Libertadores? O Lanús, não vamos nos esquecer, foi o time que lá nos bastidores, né? A gente tem que bem se lembrar disso. Se bem que agora vai ter árbitro de vídeo, né? No final, não sei o quanto isso resolve, né? Contra um argentino, vamos ver. Mas o Lanús lá foi aquele que nos bastidores acabou eliminando nossa amiga Chapecoense, né? Só porque a Conmebol tinha dado o título da Sul-Americana pra Chapecoense no ano passado e entrou lá com o jogador. Eu achei que a maneira como a Chapecoense foi avisada não foi justa. Não, tudo bem. E aí é sacanagem da Conmebol. Cometeu erro, mas ela foi avisada de maneira errada. E a Conmebol fez isso, no meu entendimento, de propósito. Porque a Conmebol, pra mim, é uma confederação imunda. Já disse isso aqui várias vezes. Imunda. Então, pra mim, foi proposital. Não, pra mim, assim, eu adoro a Chapecoense, sou sócio torcedor, depois de acontecer toda aquela fatalidade, eu pago uma mensalidade por mês, sou sócio, mas ela tinha que ser eliminada. Mesmo com aviso do jeito que veio. Eu concordo com o Ademar. Um time time profissional, Exato. que nunca foi rebaixado, que da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não pode cometer um erro daquele. Exatamente, concordo Eu com o acho não, Ademar mas também. o aviso pra mim foi muito ruim. Independente de aviso ou não, é parte do clube, da diretoria do clube, se cercar de coisas como essa. Eu acho que foi uma cochilada master da Pode até ser, mas que a Conmebol é imunda. Por que o Timão ganhou o brasileiro, Aníbal? Eu acho, na mesma linha que o Ademar comentou, o Corinthians ele levou a sério o campeonato. Aliás, eu acho que isso dá um bom debate aqui, porque, por exemplo, na Europa os times conseguem jogar 2, 3 campeonatos e aqui a sério? time, eu vou deixar o Brasileirão para colocar Libertadores. Não me venham falar de logística, não me venham falar de hotel, de concentração, nada disso. É tudo a mesma coisa. Se você quer priorizar, você precisa poupa 3, 4. Exato, você faz uma rotação. Você gira o que estão piores. Exatamente. Então, assim, não existe essa questão de na Europa. Pô, se você monta elenco grande é pra isso, né, pô? Exato, não, na Europa é tudo mais perto, porque você vai da Espanha, da Inglaterra, não, você vai pra Europa, vai jogar, você joga em Portugal, vai jogar na Rússia, dá um voo de 5 horas. 5 horas é daqui até a Colômbia. Uma viagem de avião. É verdade. Então não tem essa questão de logística e não sei o que. Então eu gostaria, é uma questão a ser estudada ainda, porque aqui pra mim jogador de futebol é muito mimado, muito mimimi, pra mim tem muito isso aí. Porque times brasileiros, eles largam mão de uma competição em tão pouco tempo de disputa para priorizar outra, entendeu? Então eu não consigo, não me entra na cabeça isso. Nem na Argentina fazem isso. E tem um detalhe, o ano que vem, o time que for campeão da Copa do Brasil, que nem o Cruzeiro, que veio lá daquelas fases iniciais, a arrecadação total é 70 milhões. Você acha que os clubes brasileiros... Não é uma grana que dá pra desprezar. Você acha que eles vão priorizar a Copa do Brasil em detrimento ao Campeonato Brasileiro? Ou fazem alguma coisa, ou eles... Vai continuar a mesma coisa. Vai continuar a mesma coisa. Eles vão ter que fazer alguma coisa. Conclua, Aníbal, sobre o Timão. Concluindo, né? Realmente essa linha, eu sigo na mesma linha do Ademar. A equipe do Corinthians, desde a primeira rodada, jogou o Campeonato Brasileiro, enquanto outros times se preocuparam com outras competições. E aí, quando acordaram, viram que o Corinthians já estava lá na frente e não dava mais para ser alcançado. Exceção feita talvez ao Santos, né, que começou mal o campeonato, Dorival Júnior irregular, veio o Levir, melhorou o time, mas depois também que perdeu do Barcelona, a coisa desandou e o time perdeu em casa pro Vasco da Gama, enfim. Perdeu pontos preciosos na disputa de um possível título com o Corinthians. Mário Cardoso, que esteve lá ontem em Itaquera, saiu de lá de madrugada, hoje está corajosamente morrendo de sono aqui na bancada do Esporte da Rede, mas está porque o Corinthians se sagrou campeão brasileiro, o senhor que esteve em loco ontem. Bom, tudo isso que já foi abordado pelos colegas é o fundamental, é o mais importante, né? Por que o Corinthians levou a sério dessa forma? Depois de ter tido grandes elencos e folhas de pagamento altíssimas recentemente, enfrenta um problema com crise financeira, precisou enxugar o elenco e ele mostra uma fotografia do nosso futebol, né? O futebol brasileiro hoje ele está bem equiparado. Você teve como exemplo disso o próprio Campeonato Brasileiro, que até 5, 6 rodadas atrás, a diferença entre o sexto colocado e o 17º era 3 pontos. Então as equipes estão muito iguais. Então se você consegue fazer um trabalho exaustivo, de repetição, que é o que o Corinthians tem feito com os seus treinadores, você consegue, com um elenco que é médio, se destacar a ponto de fazer a campanha bem destacada pelo Ademar, uma campanha que jamais será equiparada, a meu ver, também. Com relação ao que o pessoal levantou, essa questão da Copa do Brasil e esse novo calendário,
É bom o pessoal ficar atento, porque tem muita gente que gosta do mata-mata. Esses campeonatos concorrendo com o Campeonato Brasileiro, eles vão enfraquecendo o Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O discurso em favor do mata-mata pode aparecer forte, sobretudo porque o pessoal vai preferir jogar a Copa do Brasil para ganhar o dinheiro que a Copa do Brasil oferece. E eu também acho que a Chapecoense merecia ter sido eliminada, até porque tem algumas pessoas que eu conheço que moram em Chapecó, que mandam material para a gente colocar no site, e já vem destacando, inclusive daquela ocasião, que a administração pós-tragédia, inclusive vai completar agora um ano, nesse período mesmo, ela não vem sendo como a gente imagina e gostaria que fosse. Beleza, veremos a final da Libertadores com o árbitro de vídeo. Ricardo Veras, o título do Corinthians daria uma crônica em que linha? O título do Corinthians, na minha visão, foi totalmente merecido, né? Mas eu, como torcedor de outro time, eu tenho algumas opiniões sobre o Corinthians, né? A primeira é que quem nasceu em 68 igual a mim, foi criado para não gostar do Corinthians e torcer para aquele ano de 77 ser eterno, né? Mas por outro lado, eu aprendi a admirar a torcida do Corinthians como nenhuma outra. Porque enquanto outras torcidas estão no cinema, mas se o time ganhar eles falam que foi no jogo, a torcida do Corinthians realmente ela aposta no time e faz tudo com respeito ao time. Então eu penso que o Corinthians ele deveria ser o Real Madrid da América. E acho que ele não é nesse porte, porque ele não teve na história ainda uma administração para chegar nesse patamar. A torcida do Corinthians dá uma crônica, porque eu sempre disse isso aqui do Esporte na Rede, desde quando era lá no ABC, nosso programa já tem quase 8 anos, completamos 250 edições na semana passada, essa edição de número 251, eu sempre disse isso. Para mim, no país, no Brasil, a torcida do Corinthians é a mais vibrante que existe. Os caras são os mais fanáticos possíveis e imagináveis pelo time, no meu modo de entender. Os caras realmente, aquela história de que o Corinthians não é um time que tem uma torcida, é uma torcida que tem um time, eu acho que se aplica perfeitamente ao Corinthians. A célebre frase proferida pelo Zé Maria de Aquino, né? O Corinthians não é um time que tem uma torcida, é a torcida que tem um time. Falando um pouco dessa questão da torcida, vários jogadores, né, disseram hoje que um dos fatores principais para essa arrancada final não foi aquele negócio do Neto, aquela baboseira, aquele piti que ele deu. Não, foi o treino do sábado que levou 32 mil pessoas na arena. Então, isso foi assim. Apareceu no mundo inteiro isso. Apareceu no jornal da Argentina, da Espanha, da Itália, do Japão. Então foi um negócio assim que realmente motivou os jogadores a ter essa arrancada no final. 32 mil pessoas no treino. Eu acredito muito nisso, porque eu acho que o São Paulo só não caiu porque o torcedor... A torcida do Corinthians é 39, a torcida do São Paulo está 34 ou 35 de média. O São Paulo é o segundo colocado. Se o São Paulo, se a torcida não abraça como a do Corinthians abraçou, o São Paulo caiu. E sabe o que foi mais legal? Naquele treino lá em Itaquera, foi gente que nunca tinha ido à arena, que não tem dinheiro para pagar o ingresso. Sim, pessoas das comunidades próximas, crianças das comunidades próximas, que queriam ver o time. A energia que você tem nisso é gigantesca. Por isso que o Corinthians conseguiu na reta final ganhar 3 jogos seguidos, coisa que não fazia, 4, né? Coisa que não fazia no segundo turno há milênios. Cambaleando, chegou no final, fez isso, campeão brasileiro. Quando você faz um Ronaldo Fenômeno, que não nasceu em São Paulo, que jogou no Cruzeiro, jogou na Europa, virar corintiano, é porque o Corinthians é diferente. Fala, Luciano e Bruno, participação aqui para chamar o último intervalo do programa. Exatamente, temos aqui algumas participações, quero mandar um grande beijo aqui para o Matheus Fanchin. Ele acha que o G7... E ele diz o seguinte: o Lanús passaria da fase de qualquer maneira. O lance da eliminação da Chapecoense só mudou a classificação. O Lanús passaria em segundo e acabou passando em primeiro. Chape mereceu ser eliminada, aqui na opinião dele, e ele ainda completa. E vai, Corinthians. De qualquer forma, a Conmebol é uma confederação imunda, na minha opinião. Não vou retirar isso que eu disse, porque é. E só não vai poder favorecer time agora nessas fases finais, porque tem o árbitro de vídeo lá e a gente vai ver o que vai fazer. Pra mim não, mas podemos discutir isso na volta. Espera que você tá sem microfone e ninguém vai te ouvir. Na volta do intervalo a gente vai discutir isso, porque a gente vai falar de Libertadores da final, e aí a gente entra então nessa questão. Tem mais um Cine, Bruno? Por agora? Quero mandar um beijo, tá? Pra quem tá ligadinho, o Flávio Santos tá ligadinho, Eli Medeiros, a Lili, o Gustavo Silva, a Rita Risso, o Fernando Gonçalves e o Marcelo Feliciano. Um grande beijo a todos. Muito obrigado por acompanharem o Esporte na Rede. Último intervalo desse programa e na volta, Copa Libertadores da América, Grêmio e Lanús é a pauta. Até já.
Muito bem, Esporte na Rede está de volta com o seu último bloco. Então, se você não participou, participe, que Luciane Bruno está aqui para ler a sua participação. E os canais de comunicação, quais são, Luciane Bruno? Verdade, Leandro. Antes, eu queria mandar um beijo aqui para Marcinha Cristina, que disse que gostou muito da camisa lilás do Leandro. Muito obrigado, tá lindo muito hoje, obrigado. né? É roxinha, mas O até ela parece Gomes, lilás. Obrigado. grande beijo, Gomes. Senti Boa. sua falta aqui Gomão, hoje, hein? cadê você, Cadê meu? você? Ele diz, oi Lu, oi Leandro, forte abraço. Um forte abraço para você também, meu querido. Se você ainda não participou, participe também pela nossa fanpage, como eu já disse no começo, que é o programa Esporte na Rede, ou pela fanpage aqui da TV Destaque, tv.destaque. Canal da NET, canal 15, você assiste todas as quintas-feiras do Esporte na Rede. E também temos Só que o em Guarulhos, WhatsApp. na divisa de município, não pega ali não, viu? Quem é fora de Guarulhos, né, como a maioria aqui também é do ABC, tem muita gente fora do estado, pelo tv.destaque no Facebook, você assiste, tá aí na sua tela o WhatsApp, né, é 11, São Paulo, né, 941125995, 941125995, você também participa aqui do Esporte na Rede pelo WhatsApp. E responda a nossa enquete da noite, certo, Luciane Bruno? Exatamente. A nossa agora enquete da noite é Aníbal e Mário como vão ficará a responder. zona da classificação para a Libertadores, aí na sua opinião, né, no caso no Brasileirão. A, G6, B, G7, C, G8 e D, G9. Qual a sua opinião? Senhores, qual a opinião de vocês? Aníbal, dá o quê? Pra mim é G8. O G8? Cruzeiro fica no grupo ali dos bem melhores colocados. Acho que o Grêmio também vai ganhar do Lanús, vai ser campeão da Libertadores. O Flamengo não leva Flamengo não, o Flamengo é time para 2018. Não acredito que ainda para esse ano o Flamengo vai conquistar o título da Sul-Americana. Tem o Júnior, que é um time do mesmo nível, mas vai pegar do outro lado o Independiente, que joga mais tempo e, aparentemente, né, pelos últimos jogos que eu tenho acompanhado, tem que estar numa fase melhor que o Flamengo. Marião? Eu acho que vai ser G7. O Cruzeiro permanece no grupo dos primeiros colocados. E embora eu tenha um carinho especial pelo time do Grêmio, que jogou um futebol bem bonito, eu acho que o Lanús vai acabar surpreendendo até o favoritismo do Grêmio, sobretudo porque vai jogar a segunda partida em casa. E só não vai ser G7 se o Grêmio conseguir fazer uma partida impecável e sair daqui do Rio Grande do Sul com 2 gols de vantagem. Porque se não levar uma vantagem dessa, eu acho que o Lanús vai reverter. E mandar um abraço para o Matheus Fantin, que mandou uma mensagem aí. Ele é lá do Paraná, torce pelo... Seus fãs participam aqui. Torce pelo Operário, é um cara bacana pra caramba, pro Operário de Ponta Grossa e tal. Um grande abraço para você, Matheus. Valeu, obrigado. Campeão da Série D. Campeão da Ricardo Série D. Veras, dá G o que aí pra você? G8, eu só não confio no Flamengo. Simples assim. Que o Flamengo tá numa maré. Gente, vamos falar de Libertadores, aproveitar esse papo de Libertadores aqui. Vamos colocar na tela os confrontos aí da final. Olha que beleza. Final. Então, na próxima... A vinhetinha, Aníbal, a vinhetinha. Libertadores! Isso, com tom de Champions League, só aqui da América do Sul. Então, na quarta-feira, na próxima quarta-feira, semana que vem, temos Grêmio e Lanús lá na Arena Grêmio, primeiro jogo em Porto Alegre, às 15 para as 10 da noite, mesmo horário para Lanús e Grêmio, que se enfrentam no La Fortaleza, na quarta, dia 29, os 2 jogos da final da Copa Libertadores da América. E aí, gente, dá o quê? Se árbitro de vídeo na final aí, o que vocês querem falar agora no final do programa? Libertadores, o que rola? Nossa, o Marião aqui já cornetou o Grêmio e falou que só se for muito bem lá fora. Que Não, você acha? eu acho o Mário até tem razão, porque são 2 times equilibrados. Você preferiria decidir fora de casa ou em casa? Olha, eu não faço nenhuma... Pra mim não tem nenhuma distinção entre jogar fora e jogar em casa, enfim, ordem e tal. Você tem que jogar bem as 2 partidas, né? Você tem que ter uma estratégia definida para jogar fora de casa, uma estratégia definida para jogar dentro de casa. Você tem que estudar bem o seu adversário. Eu acredito que o Renato Gaúcho, apesar de todas as limitações que muita gente fala, eu acho que ele está sendo muito bem assessorado no Grêmio para chegar onde chegou, né? Com o time que ele tem em mãos. Mas é uma final muito equilibrada. Mesmo com a demissão do Espinosa, né? Exatamente. Vamos lembrar disso, que era fiel ao escudeiro dele lá. Exato, tem esse ponto também. Mas é uma final muito equilibrada. Eu acho que o Grêmio é um pouco superior pelas peças que tem. Arthur jogando muito, Ramiro, que não é um volante, né, como o Arthur, mas está numa fase muito boa, né? Jeromel e Kahneman, dupla de zaga muito boa também. E na frente o Barrios, né? Embora o Grêmio, eu acho que sinta muita falta do Pedro Rocha, que foi uma perda assim considerável, mas tem o Barrios, tem o Luan, enfim. Eu acho que o Grêmio um pouco superior ao Lanús. Mas se o Grêmio perder do Lanús também não vai ser nenhuma surpresa, porque são 2 times muito equilibrados. Ademar, dá o que na final? Eu acredito que dá Grêmio. Se eu pudesse escolher, eu escolheria sempre jogar primeiro em casa numa final.
Porque eu acho que quando você joga fora, se você perde, você vem com aquela pressão, já tem torcida, para você ter que mudar um placar. Acho que essa, penso eu, uma vantagem para o Grêmio jogar primeiro em casa. Acho que, embora são times equilibrados, eu concordo, eu acho que o Grêmio está num momento excepcional, está num momento onde que a bola, se chuta errado, a bola bate em alguém e entra. Então, por todo esse contexto, eu estou acreditando que vai dar Grêmio. E acho que o Grêmio não perde nenhuma, ele ganha em casa e ganha lá fora. Marião? Se ganhar em casa, eu acho que o Grêmio tem chance de ganhar fora. Agora, se não ganhar em casa, eu acho que dificilmente o Grêmio vai ganhar do Lanús. O Lanús ganhou todos os jogos que fez em casa como mandante. Tem um ataque muito interessante, com bons jogadores. Se não me engano, é o artilheiro ou vice da Libertadores. O Sandy. E na campanha do Lanús, na Copa Sul-Americana contra a Ponte Preta, a gente teve a oportunidade de fazer a final, inclusive. A gente viu como o torcedor do Lanús se comporta no estádio, como é difícil chegar no estádio do Lanús lá. A gente recebeu material do pessoal da Argentina lá. É um time pequeno, tá todo mundo empolgadíssimo com relação a essa final. E é um jogo entre duas equipes muito equilibradas. É engraçado destacar o futebol do Ramiro, né? Que até pouco tempo atrás os torcedores do Grêmio não queriam ver pintado de ouro. O Luan, né? O Luan é um jogador excelente. Então, assim, o Grêmio tem algumas peças que podem fazer a diferença nesse primeiro jogo. Eu, particularmente, prefiro decidir o segundo jogo em casa, sobretudo contra o time argentino e uruguaio, porque quando eles jogam a decisão na casa deles e não tem nada depois, aí, meu amigo, vale tudo, é pega pra capar, apaga a luz, o Vasco que o diga, o Palmeiras que enfrentou o Peñarol lá, né? Eu prefiro jogar a segunda em casa. E eu acho que o jogo vai ser muito duro e, para tristeza do torcedor do Grêmio, alguma coisa me diz que o Lanús vai ser campeão. E eu queria até deixar uma dúvida. Como é que esse Grêmio tão sensacional aí levou e contratou o Cícero e o Christian, faltando só para jogar as finalíssimas da Copa Libertadores da América? E o Cícero já jogou. O Christian não sei se já entrou no time. Não, só no time, pro brasileiro. O Cícero já jogou. Os dois jogarão contra o Santos agora, porque vai vir com o time reserva, nem o Renato vem. E só um comentário rápido. Finalmente eu e Antônio Boaventura concordamos em alguma coisa? Ele falou no grupo lá que o Grêmio ia ganhar do Lanús e eu tô com ele. Vocês têm que fazer um programa juntos na bancada aqui para fazer ponto e contraponto. Eu acho que o Grêmio vai vencer também essa final. Ricardo Veras, já quero agradecer sua presença aqui no Esporte na Rede. Onde é que o pessoal vai na sua banca para comprar fruta? Porque acho que todo mundo está com fome essa hora, né? Essa hora dá uma fome danada. O pessoal deve estar se perguntando pelo menos onde é que é a banca dele e tal. Faça aí sua despedida e muito obrigado por ter vindo no Esporte na Rede. Espero que tenha curtido participar com a gente. Claro que eu curti, quem agradece sou eu, né? Eu consegui falar das coisas que eu gosto, que são a literatura e o esporte, né? A banca de frutas fica de frente do Shopping Higienópolis, travessa da Avenida Angélica, né? Então, para quem está em Guarulhos aqui, é meio longe, mas será bem recebido. Mas para quem está em São Paulo e nos assiste pela live... Isso, será bem recebido lá, se der uma passada lá. Se chorar, tem descontinho, não? Sempre tem, A primeira coisa que eu faço é oferecer uma água, alguma coisa, para quem entrar lá. Presta aqui o microfone. Luciano e Bruno, vamos nessas duas últimas participações e fechar o Esporte na Rede. Muito obrigado e até a próxima já, hein? Vamos lá, as últimas participações da noite. Temos aqui o Henrique Dami. Ele diz boa noite a todos, boa noite para você, um grande beijo. O Vanderlei Abreu. Joia Ademar, tem que se manter em evidência. Muito obrigado por acreditar no Esporte na Rede como uma evidência para o Luiz Ademar, de coração. Grande beijo a todos. Quero aqui deixar meu boa noite. Muito obrigada mais uma vez, Leandro, a todos os nossos comentaristas. E, claro, né, ao Ricardo Veras, que esteve aqui hoje. Muito obrigada, sucesso sempre. Para nós. O Leandro vai emprestar o livro, então eu vou ler, com certeza. Como? Aqui. Depois que eu ler, né? Depois que eu ler, eu te empresto. Não, tem que ler primeiro. Não, depois que eu ler, eu te empresto. O cara não é cavaleiro, hein? Pô, o cara não é cavaleiro. Grande beijo para você de casa. Muito obrigada pela sua participação. E tenham todos um ótimo fim de semana, né? E até a próxima semana. Um grande beijo para você. Beleza. Gente, vamos fazer as despedidas aqui rapidinho em um minuto. Antes, quero aproveitar e colocar a frase da noite aí. Vamos colocar? Frase da noite hoje, deixa eu ver. Em homenagem à proclamação da República, né? Que foi ontem, feriado nacional, 15 de novembro. Olha aí, uma frase da Constituição, da nossa Constituição. Só pra gente lembrar, né? Porque nunca é demais, com tanta crise que a gente vive, tanta politicalha que a gente vive. Tá lá, ó. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, viu, Temer? A proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, viu, Temer? Obrigado, gente. Frase da Constituição, nunca é demais lembrar, né? Aníbal, obrigado, até a próxima, meu cara. Grande abraço a todos que participaram de mais um grande Esporte na Rede. Quero mandar um abraço pro Lucas,
que é torcedor também da Portuguesa, jogou futebol de salão na Portuguesa, morou no Canindé. Se ele estiver assistindo, um abraço para você. E daqui a 15 dias estaremos de volta. Eu estarei nesse intervalo viajando, gozando das minhas merecidas férias. Estarei. Alô, Gomes! Estarei lá em Maceió, hein? Na sua terra, lá em Alagoas, na semana que vem. Então voltaremos daqui a 15 dias. Agora, alô, Gomes! Gostou, né? Então, um abraço a todos. Fiquem felizes, fiquem com Deus. Sejam felizes e cuidem-se. Marião, até a próxima, meu caro. Obrigado. Legal, Leandro, eu que agradeço a todos, né? Agradeço a oportunidade de ter calhado de estar aqui na bancada no dia que o Ricardo Veras, que é um cara sensacional, além de trabalhar no site que a gente mantém, que é o Jogo em Pauta, ele é um amigo que veio me ajudar a enfrentar esses momentos tão difíceis que a gente está vivendo, muito em função desse momento político conturbado, né? Você destacou lá, só faltou falar da maternidade, né? Porque agora, e da condição da mulher, que isso também está sendo degradado aí pelo nosso Congresso Nacional. Então, estejam atentos, a gente precisa cuidar do Brasil. Parabéns, Ricardo Veras, pelo seu trabalho. Inclusive, bela viagem que você fez, foi para Moçambique, né, cara? Um abraço a todos, até a próxima semana. Luiz Ademar, que honra tê-lo aqui na bancada. Obrigado. A honra portas abertas, hein? Quando quiser. Viu que o rapaz falou que é evidência aqui no nosso podcast. Vem com o maior prazer, você sabe. Tive a oportunidade de participar com você lá em Santo André. Desde a primeira vez. Já tive a oportunidade de vir aqui. Eu acho que eu sempre estou no meio de grandes amigos, de pessoas que gostam de futebol, gostam de esporte, assim como eu também. E eu tenho o maior prazer. Sempre que convidado, estarei presente. Eu agradeço o carinho, a amizade e principalmente o debate. O legal é isso, né? O debate é sensacional. Muito obrigado, TV Destaque, ao Esporte na Rede e a você em especial. E juntaremos todos os nossos recursos para trazê-lo aqui sempre, viu, Ademar? Que você custa caro, esse rapaz custa caro. O Esporte na Rede está precisando ser um programa milionário. Vou pedir para a Leila lá da Crefisa para ver se ela ajuda a gente. Aí a gente traz aqui o Luiz Ademar. Vamos lá na Leila. Vamos bater na porta da Leila. Tá sobrando lá, pô, contrataram um monte de jogador mediano. E aliás, não sei quem eles vão colocar aqui, porque eu tô sem áudio no estúdio, mas só para fechar mesmo. E aliás, é bom falar que o Palmeiras chegou nas finais, nos campeonatos de todas as categorias de base. Sub-11, 13, 15, 17 estava com vantagem na 20. Não é possível que não tenha um jogador da base que você não consiga colocar no time titular e tem que gastar um caminhão de grana. Emprestou o Vitinho. Emprestou o Vitinho pro Barcelona e deve ficar por lá. O que é pior, vai perder. Veras, obrigado, meu velho. Até a próxima. Obrigado a vocês, né? Fiquei feliz de estar aqui. E passa na Crefisa, manda ir no Canindé também, poxa. Bate lá na portinha da Leila. Gente, obrigado por ter assistido Esporte na Rede de coração. Agradeço sempre o carinho, a sua audiência. Lembre-se, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Semana que vem às 7 da noite a gente está de volta. Tchau.